Glória. Que venha toda a unção agora do coração de Jesus para os ósimos. Conduza, Senhor, conduza os ósimos, age através deles, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, para que possamos assim sair daqui, Senhor, com toda a certeza do nosso coração, e nós já cremos que Tu és o Senhor, que Tu és o único Salvador. Vamos silenciar um pouquinho. Se alguém tem alguma moção do Espírito, não deixe de falar alguma palavra, alguma coisa que veio à mente, ao coração. É o próprio Senhor falando para nós, para a edificação do irmão, da comunidade. Amém. Amém. Confirma a nossa oração, né? Nós falamos abertura ao Espírito, aos dons, aos carismas. Não podemos extinguir o Espírito. Que esteja tudo feito como foi feito, na ordem, com dignidade. Mas não impeçais de orar em línguas e se abrir ao Espírito, à moção de Deus. Amém? Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Para todo esse momento, Nossa Senhora assunta aos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos. Eu acolho a oração de vocês. Boa noite, né? Eu acolho a oração de vocês e também oro para que o Espírito Santo faça do coração de vocês, do nosso coração, terreno fértil para nós recebermos e acolhermos essa palavra e pô-la em prática em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa trabalhar na minha vida e na vida de cada um de vocês, na vida de cada uma de suas famílias. Hoje, dando continuidade ao seminário, a nossa palestra de hoje vai ser sobre o senhorio de Jesus. Então, eu queria que vocês abrissem no livro de Filipenses, carta de São Paulo, a comunidade de Filipos. Filipenses capítulo 2, página 1504. Filipenses capítulo 2, página 1504 da Bíblia Ave Maria. Vamos ler todos juntos? Diz assim: se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tendes o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos.
nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmo. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Eu queria que você aplaudisse essa palavra. Hoje o tema que nós vamos estudar, como eu falei, é o senhorio de Jesus, né? Paulo, quando ele escreve essa carta como um esclarecimento para a comunidade de Filipe. Porque dentro da comunidade de Filipe, uma comunidade que ele mesmo fundou, né? Estava começando a surgir algumas dúvidas a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? Algumas teorias estavam se implantando dentro da comunidade. Será que Jesus era mesmo Deus, né? Será que Jesus não era meramente humano? Se ele era divino e humano, ele foi divino e humano desde o nascimento, ou foi um período da sua vida que ele começou a ser divino, e anterior a isso ele era somente humano? Então, esses questionamentos começaram a surgir dentro da comunidade, né? E isso estava dividindo a comunidade, rachando a comunidade no meio, né? Então, Paulo escreve essa carta para esclarecer aquela comunidade a respeito da pessoa de Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo, ao longo da história, nunca houve um homem que fosse tão questionado, tão falado, tivesse a vida tão vasculhada como Jesus Cristo, né? Ao longo de toda a história da humanidade, Jesus Cristo sempre foi uma incógnita, né? Alguns dizem que ele é Deus, outros dizem que ele é humano. Então, se a gente olhar as várias religiões que existem hoje no mundo, né? Então, por exemplo, citando aqui o judaísmo, são as grandes religiões, né? O judaísmo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, e sem falar nas inúmeras seitas que tem por aí, né? Seitas evangélicas. Já foi catalogado mais de 40 mil seitas evangélicas no mundo, né? E cada dia vai surgindo outras e outras e outras, e cada uma tem um aspecto próprio sobre essa pessoa de Jesus Cristo. Eles, dentro das religiões, Jesus Cristo é sempre respeitado, mas nem sempre ele é visto naquilo que ele verdadeiramente é, né? Então, dentro dessas religiões e seitas, para algumas, Jesus ele é o Filho de Deus, mas ele é Filho de Deus de uma forma humana, simplesmente, assim como eu sou Filho de Deus, assim como você é Filho de Deus, só que ele tinha uma sabedoria, né, maior do que uma pessoa humana qualquer, né? Ele foi um grande estudioso, ele estudou bastante, e por causa disso ele tinha realmente uma sabedoria. Para outros, ele é simplesmente um espírito evoluído. Outros dizem que Jesus é a encarnação de Buda. Tudo isso é visto pelo mundo aí, né? Nas religiões. Encarnação de Buda.
um profeta muito sábio, talvez o mais sábio de toda a linhagem dos profetas. Outros dizem que ele era um rebelde radical, né, que quis implantar uma reforma social dentro da sociedade da época. Outros dizem que ele era um estudioso da Cabala. E ainda há quem diga que ele era um mestre com poderes místicos, tentando explicar os milagres que Jesus fez, né? E dizem até que ele era um avatar, né? Ele foi um avatar, e tem outras seitas ainda que diz que Jesus foi um ET, né? Então, avatar é um extraterrestre que vem à Terra com o propósito de nos ensinar como viver, respeitando o próximo, amando o próximo, né? Isso é um avatar. Vocês assistiram o filme aí, né? Quem assistiu o filme? Então, Jesus Cristo, ele é visto de inúmeras faces diferentes, né? Então, só dentro do cristianismo é que Jesus é visto como Deus, né? Então, ainda que ele seja visto como filho de Deus, ele não é visto como Deus. Apesar dele ser respeitado, ele é respeitado em todas as religiões, né? Mas para nós cristãos, Jesus Cristo, ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza que é humana e tem uma outra natureza que é a divina. Essas duas naturezas se encontram em uma única pessoa. Só dentro do cristianismo, Jesus Cristo é visto dessa forma, né? E é aqui que está o racha, né? É aqui que se distingue o cristianismo das outras religiões. Jesus Cristo, para nós cristãos, ele é Deus. Deus que se encarna, ele se encarnou no ventre de uma mulher. Ele não reencarnou como muitos pregam, muitos acreditam, né? Jesus, ele, na sua natureza humana, ele se encarna no ventre de uma mulher, ele vem viver a nossa vida humana. A palavra de Deus diz que Jesus foi igual a qualquer um de nós, menos no pecado. A diferença de Jesus para mim e para você é que ele nunca pecou. Amém, gente? Jesus jamais pecou. E ele veio à Terra com um propósito: trazer a salvação para a humanidade. Porque a humanidade que se perdeu no pecado necessitava de um Salvador, porque ela própria não podia obter a salvação ou tirar a salvação pelos seus próprios méritos. E Jesus, ele vem para morrer pela humanidade. Ele morre e ressuscita, como ele mesmo previu, né? E Jesus hoje, ele tem sido como a profecia de Simeão, né? No momento da apresentação. Ele hoje ainda continua sendo causa de divisão. Para muitas famílias, quando Jesus Cristo entra, a família se racha no meio, né? Porque não aceita a pessoa dele. Então, essas várias religiões, elas têm o seu próprio credo. Elas vão pregando aquilo que elas acreditam. Mas nós não podemos nunca deixar de acreditar que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. Esse trecho que nós lemos de Filipenses diz que, por causa da obediência de Jesus ao plano divino, ao plano de Deus, Deus o fez Senhor, né? Jesus, ele recebe diretamente de Deus esse título de Senhor de tudo que foi criado. Jesus, quando ele assume a nossa natureza humana, ele vem participar de um plano divino. Dentro desse plano, ele morre pela humanidade. E por causa da sua obediência a esse plano, Deus dá a ele o título de Senhor. E Jesus é Senhor. Eu quero que você diga assim: Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor
O senhorio de Jesus na nossa vida, na minha vida, ele não acontece por uma imposição, acontece por uma adesão, né? Quando eu passo a conhecer quem é esse Jesus, eu o assumo como meu Senhor e meu único Salvador, né? Nunca como imposição, é sempre uma adesão livre. Eu sou livre para aceitá-lo como meu Senhor, ou sou livre para rejeitá-lo, né? Então, eu preciso proclamar Jesus como o Senhor da minha vida, mas não somente da minha vida. Ele precisa ser Senhor da minha vida da minha família. Jesus precisa ser Senhor de tudo o que tem a ver comigo. Ele precisa ser Senhor do meu trabalho, Ele precisa ser Senhor dos meus ideais, dos meus planos, né? Quando nós dizemos que Ele é Senhor, nós não temos mais vontade própria. Nós fazemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós assumimos em nós a vontade dEle. Então, eu vivo para fazer a vontade daquele que é o meu Senhor. E por que eu faço isso? Porque a vontade do meu Senhor é melhor do que a minha própria vontade. O que Jesus tem para mim é melhor do que o que eu poderia pensar ou querer para mim mesmo. O que Ele tem é muito melhor, vai muito além de tudo aquilo que eu tenho planejado para a minha vida, né? Então, eu sou livre para aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, quando Jesus assume a sua natureza humana, quando Ele encarna, Ele vem participar desse plano divino, né? Então, Jesus, Ele vem para morrer pela humanidade. Se existisse no mundo uma única pessoa pecadora, Jesus teria morrido da mesma forma como Ele morreu, né? E Jesus ama você, meu irmão, do jeito que você é. Ele aceita você do jeito que você é. Ele não quer que você continue sendo do jeito que você é, mas Ele quer entrar na sua vida para mudar, trazer essa mudança que é necessária, porque nós precisamos viver esse plano que Deus tem para nós, né? Então, eu queria que você ficasse de pé por um instante. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Colocando a mão no seu coração, eu queria que você visualizasse toda a sua família. Todos os membros da sua família. Talvez você esteja aqui como pai, talvez você esteja aqui como mãe, ou talvez você esteja aqui como filho. Nós queremos proclamar que Jesus é Senhor de toda a nossa família. Você, marido, você precisa assumir Jesus como Senhor de sua família. Você, esposa, precisa assumir Jesus como Senhor de sua família. Eu queria que você olhasse para dentro da sua família e se perguntasse: quem tem sido o Senhor da sua casa? Qual é a vontade que tem imperado dentro da sua casa? Será que Jesus tem reinado como Senhor da sua casa? Ou você tem tomado o lugar que pertence a Ele? A sua vida, marido, tem sido uma vida de imposição para com a sua esposa ou para com seus filhos? Quem verdadeiramente tem sido cultuado dentro da sua casa? É você ou é Jesus Cristo? Eu queria que você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, eu te recebo nessa tarde como meu único Senhor e Salvador.
Eu não quero mais, Jesus, ser o Senhor da minha família. Eu não quero mais, Jesus, ser o Senhor da minha própria vida. Eu quero assumir nessa tarde, Jesus, que você é o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu não quero, Jesus, que nenhum outro Deus desse mundo assuma o lugar que pertence somente a Ti. Entra, Senhor, no meu coração. Entra, Senhor, no seio da minha família. E muda, Jesus, tudo o que precisa ser mudado. Faça, Senhor, que a Tua vontade aconteça na minha vida e na vida da minha família. E para que Jesus seja Senhor da sua vida, para que Jesus seja Senhor da sua família, eu queria, juntamente com você, fazer uma renúncia. Amém? Então eu queria que você dissesse assim comigo: para que Jesus seja Senhor da minha vida, e da vida da minha família, eu renuncio a toda e qualquer religião ou seita que não proclama que Jesus é Senhor. Eu renuncio a toda forma de vida que não proclama que Jesus é Senhor. Eu renuncio a toda forma de vida contrário aos princípios evangélicos e a tudo o que ensina a minha igreja. Una Santa Católica, para viver como família, criado à imagem e semelhança de Cristo. Eu renuncio ao desquite e ao divórcio, que são contrários à vida em família. Eu renuncio a toda e qualquer forma de aborto que é contrário à vida, porque o meu Senhor é Senhor da vida. Eu também renuncio a toda forma de sexo livre e todas as formas de sexo que não são aquelas ensinadas pela igreja. Eu renuncio ao sexo fora e antes do casamento. Eu renuncio a toda forma de pornografia. Eu renuncio a eutanásia como forma de abreviar o sofrimento. Eu quero renunciar nessa tarde a tudo aquilo que me impede de viver a minha fé católica apostólica romana.
Eu renuncio a tudo que é pregado nessas seitas que não proclamam Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero hoje, para viver como bom cristão, assim como ensina a minha igreja, assumir que eu sou de Cristo. Diga de novo, eu sou de Cristo. Diga assim, a minha família é de Cristo. Jesus reina na minha família. Os meus filhos são de Cristo. Jesus reina na vida dos meus filhos. Jesus é Senhor de toda a minha vida. É esse o meu desejo. E eu faço de livre e espontânea vontade. Porque eu quero que a minha vida seja de Cristo. Amém. Eu queria que você cumprimentasse o irmão que está do seu lado, dizendo assim: meu irmão, ser de Cristo é a melhor coisa. Não há nada melhor do que ser de Cristo. Assuma Jesus Cristo na sua vida. Nós queremos dizer hoje, como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim para quem está do seu lado: você e a sua casa devem servir somente ao Senhor. Amém. Eu queria que você aplaudisse. Aplaudisse Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E nós devemos realmente aplaudir e assumir Jesus, porque não há outro Senhor. Se te apresentarem um outro Senhor, rejeite, porque Jesus é o... Pode sentar. Jesus é o único que nós podemos dizer que é Senhor. Salvação, meu irmão, não existe em outro lugar. A salvação, ela é de Cristo. Só Jesus pode te dar a salvação. Não busque ou não aceite nenhum outro meio de salvação que não seja Jesus Cristo. Algumas dessas religiões e seitas que eu citei aqui, elas pregam que para você obter a salvação, você precisa fazer boas obras. Quem já ouviu isso aí fora? Fazendo boas obras se obtém a salvação. Não. A salvação só adquire através da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer boas obras é a minha obrigação. Eu, como cristão, eu tenho a obrigação de fazer boas obras. Se eu vejo o meu irmão passando necessidade, é minha obrigação socorrer o meu irmão. Agora, eu não posso fazer isso querendo dessa forma subir graus de elevação espiritual, atingir a perfeição. Não. O que nós cremos é que Jesus Cristo, Ele é Senhor e morreu por nós, E eu,
quando eu sou chamado a viver o cristianismo, eu tenho que olhar para o meu irmão. Eu preciso sair de mim mesmo. Eu preciso olhar o meu irmão. Se eu vejo a necessidade do meu irmão, a maneira que Deus encontra para socorrer esse irmão é através de mim. Amém? Quando você vê um irmão passando necessidade, é Deus querendo socorrer aquele irmão através de você. Muitas vezes nós somos cristãos, vamos à igreja, oramos, jejuamos, fazemos todas as práticas que nos ensinaram, mas nós não olhamos para a necessidade do meu irmão, né? Eu vejo o meu irmão necessitado e eu me fecho em mim mesmo. Eu estou vivendo um egoísmo pessoal, um egoísmo dentro de mim mesmo. Eu preciso sair de mim e olhar para o meu irmão, né? O meu irmão, ele é também imagem de Cristo. Jesus falou que tudo o que nós fizéssemos a um dos irmãos mais pequeninos, era ele mesmo que nós estávamos fazendo, né? Então, nenhum copo d'água fresco, Jesus diz, né, que é dado a um irmão, ficará sem recompensa. Então, nós não buscamos a evolução espiritual através de boas obras. Eu vivo já o reino de Deus aqui na terra, quando eu olho para a necessidade do meu irmão, quando eu vou de encontro a essa necessidade que o meu irmão tem. Eu preciso ser misericordioso e não solidário. Eu preciso ser misericordioso para com o meu irmão, né? A misericórdia é quando eu vejo a necessidade e faço algo por aquela pessoa. Se não se torna pena, muitas vezes a gente tem pena, não é verdade? Mas a pena não quer dizer nada. Eu senti pena de alguém. Sentir pena não acrescenta nada, não muda a vida da pessoa. Mas a misericórdia sim, porque a misericórdia me obriga a ir de encontro à necessidade do outro. E o cristianismo me chama a isso. Se Jesus é o meu Senhor, eu preciso sair de mim e ir de encontro ao meu irmão. Amém? Então a gente vai se preparar agora. Nós vamos nos preparar então. Deus abençoe vocês também. Enquanto nós esperamos Jesus, eu queria perguntar para você o seguinte. Nós proclamamos que Jesus é Senhor de nossas vidas e de nossas famílias. Mas eu queria perguntar para você, se o desemprego bater na sua porta, Jesus continua sendo o seu Senhor e seu Salvador? Continua? Se um ente querido for tirado do seu meio, Jesus continua sendo o seu Senhor? Sim. O senhorio de Jesus vai além disso? Se a doença, meu irmão, bater na sua porta amanhã, Jesus continua sendo o seu Senhor? Continua? E se seu marido te abandonar, Jesus continua sendo o seu Senhor? E se a sua esposa pecar contra você, Jesus continua sendo o seu Senhor? Em que situação é que Jesus deixa de ser Senhor da sua vida? Nenhuma? Nunca? Quando nós assumimos o pecado? Quando nós assumimos o pecado, de livre e espontânea vontade, nós estamos proclamando que Jesus não é Senhor da nossa vida, não é verdade? Então, nada nesse mundo pode tirar o senhorio de Jesus da nossa vida. Jesus é a nossa meta. Para nós que fazemos caminho dentro de uma comunidade, Jesus é a nossa meta. O nosso olhar tem que estar fixo nele, porque Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador.
A comunidade é o meio que me leva a ter esse encontro com Jesus. A comunidade é o meio que me faz viver Jesus com o meu irmão. Mas Ele é a minha meta. Diga assim: Jesus é a minha meta. O meu olhar está fixo em Jesus. Eu preciso fazer tudo. Em torno de Jesus. Porque Ele é o meu Senhor. E Ele é o meu Salvador. A gente vai se preparar porque Jesus está vindo. Vamos ficar de pé. Poderosamente vem, Senhor, com o seu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Poderosamente vem, Senhor. Poderosamente vem, Senhor. Com seu amor onipotente, cura e libertação, bênção e restauração, é tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Que os cegos vejam tua face, que os surdos ouçam, que os surdos ouçam tua voz. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, Senhor, e toca com a tua mão. É tudo que eu quero, a tua poderosa ação em mim. Age, age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. Mais uma vez. Age com poder, Senhor Jesus. Age com poder, Senhor, aqui. Age com poder, age com poder, age com poder, Senhor Jesus. O Márcio falava comigo na sala do Santíssimo de uma visualização que eles tiveram no momento da intercessão. Ele dizia que via uma estrada e nós caminhávamos por essa estrada. E ao longo dessa estrada apareciam alguns desvios, tanto na direita como na esquerda.
E alguns, cansados de caminhar, entravam por esses desvios. E cada um que entrava nesses desvios, caiu num precipício. A pergunta é: quais são os desvios que têm aparecido na sua vida e que têm te desviado desse verdadeiro caminho que nos leva a Jesus? Eu queria que você refletisse nesse momento. O que tem tirado Jesus da sua vida? Hoje nós proclamamos que Ele é Senhor e é nosso Salvador. Mas para que Jesus seja verdadeiramente Senhor e Salvador da minha vida, eu me colocando hoje na pessoa do jovem rico, que fazia tudo certo, mas que Jesus disse para ele: uma coisa só te falta para ser perfeito. O que falta para que você seja perfeito? Eu sei que com certeza você já deve fazer tudo certo, ou você deve lutar para fazer tudo certo. Mas qual é essa coisa que te desvia do caminho do Senhor, que não te deixa olhar para Jesus como a sua meta? Qual é essa coisa que não permite que Jesus sente no trono da sua vida e reine como Ele deve reinar? Nós precisamos deixar Deus ser Deus de nossas vidas. Eu preciso deixar que Deus seja Deus na minha vida. Deus é Deus, mas Ele precisa ser Deus na minha vida. Deus é Deus, mas Ele precisa ser Deus no centro da minha família. As famílias têm se destruído porque não têm deixado Jesus ser Senhor. Os maridos se desviam de suas famílias porque não deixam que Jesus seja o seu Senhor. E os casamentos hoje têm encontrado um fracasso tão iminente. A gente vê famílias, casamentos, que com dias, meses e pouquíssimos anos já não existem mais como famílias, já não existe mais como casamento, pelo simples fato de não deixar que Jesus seja o Senhor. Quando o marido quer reinar e não permitir que Jesus reine, ele está fazendo com que a sua união vá para o fracasso. Só somos vencedores quando Jesus é Senhor. E nós estamos aqui, de joelhos, com o nosso coração rendido, diante de Jesus Eucarístico. E Ele reina nesse momento aqui no altar. Mas e quando eu voltar para minha casa, Jesus continuará reinando no altar da minha família? É lá verdadeiramente que Ele quer reinar, meu irmão.
E eu quero dizer para você, se você não tem permitido que Jesus seja o Senhor da sua família, se você não tem permitido que a palavra de Deus encontre dentro da sua família aceitação, esse é o momento para que isso aconteça. Renda-se ao Senhor. Abra o seu coração. Jesus é aquele que está à porta do nosso coração, aguardando uma oportunidade para entrar e para reinar. Porque o plano que Jesus tem para a sua família é um plano onde a felicidade vai acontecer. E as nossas famílias são infelizes porque nós não deixamos Jesus entrar. Talvez você olhe para dentro da sua família no dia de hoje e diga: minha família não é feliz. E eu quero dizer para você, a sua família não é feliz porque Jesus ainda não é Senhor dela. Quando Jesus for Senhor da sua família, quando você deixar de ser o Senhor da sua família, ela verdadeiramente será uma família feliz. Talvez os seus filhos, dentro da sua casa, eles não encontrem lá um ambiente de felicidade. Porque marido e mulher são o Senhor da família. Não deixa que Jesus reine. Essa é a oportunidade de você deixar Jesus ser o Senhor da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse precisa ser o meu desejo. Eu e minha casa servir ao Senhor. Servir como Senhor da minha casa. Servir como Senhor da minha família. E antes do Zósimo proclamar essa partilha dele na capela com o Márcio, dos desvios que levavam para o abismo, né, Zósimo? Isso. O Senhor ia colocando no meu coração ali até alguns nomes desses desvios, e que nós já fizemos a renúncia hoje na oração, mas é necessário também diante de Jesus agora clarear toda essa renúncia prática para a nossa vida, para que Jesus de fato seja o Senhor. E Jesus só pode ser Senhor se Ele for o centro da nossa vida, o centro ordenador de todas as coisas. Então, olhando para Jesus, mesmo você também que está na internet, porque a câmera focada no Senhor, você pode aí mesmo ter esse teu encontro com Jesus, e nós que estamos aqui pessoalmente com o Senhor Eucarístico, podemos ir renunciando no nosso coração. O Senhor ia me dando algumas imagens de algumas casas onde ainda estavam expostas folhinhas da Seixonoye, porque talvez achamos bonitos aqueles pensamentos, mas a Seixonoye é reencarnacionista. A Seixonoye não proclama Jesus como Senhor, não proclama Jesus como Deus, não proclama a ressurreição, ela acredita na reencarnação como o Espiritismo. Então você precisa renunciar, porque o Senhor está mostrando, tem casas ainda com folhinhas da Seixonoye, tem casas ainda que guardam a imagem de Buda. O budismo é reencarnacionista, não proclama Jesus como Senhor. Tem casas ainda, o Senhor me mostra assim, dentro de travesseiros, dentro de gavetas, atrás de portas,
objetos de sorte, de sortilégio, patuás, objetos de proteção que não são objetos cristãos. Alguns até foram anos atrás oferecidos em centros espíritas, em terreiros. E onde há esses objetos, onde se cultua esses objetos, Jesus ainda não é Senhor desses ambientes, desses corações. E na liberdade do Senhor você deve diante dele hoje, na liberdade que Ele te dá, não porque o Zósimo disse ou porque eu estou dizendo, é na liberdade de filho de Deus, você deve diante do Senhor dizer: Senhor, eu renuncio a isto. E vá pedindo para o Senhor nessa oração para te mostrar o que ainda existe ali na sua casa, que não é do Senhor, talvez de épocas em que você tenha passado por espiritismo, ou por outras religiões, e que você adquiriu livros, objetos, que foram oferecidos em culto, e que atraem uma presença maligna para dentro do seu lar. Você deve renunciar, você deve jogar fora, você deve queimar. Talvez eu não diga tudo, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, vai mostrar no seu coração. Peça ao Senhor que te mostre tudo aquilo que você precisa renunciar. Renunciar àquilo que você ainda se encontra escravo, talvez de dependência de remédio, dependência de cigarro, talvez de álcool ou outras drogas. E que o objeto do seu vício acaba sendo o Senhor da sua vida, porque é este vício que comanda a sua vida, não é o Senhor. E no ato de nós livremente renunciarmos ao Senhor, Ele nos dá a força porque nós não renunciamos só por nós mesmos, mas o Senhor nos dá a força, porque é Ele que nos convida a renunciar. E ao mesmo momento em que o Senhor convida cada um de nós a renunciar aquilo que não é dele, ao mesmo tempo Ele dá a força para que a gente possa renunciar. Porque se nós lutamos com as nossas forças, nós não conseguimos renunciar. Renunciar à leitura, mesmo por curiosidade do horóscopo. Isaías é muito claro, o profeta Isaías diz que aqueles que leem, aqueles que fazem os mapas astrais, aqueles que vão atrás dos mapas astrais, vão queimar no fogo como a palha. Então, renunciar ao horóscopo, ao sortilégio. O Senhor mostra pessoas colocando a confiança de uma esperança de um futuro melhor no jogo. Você tem jogado demais. E o Senhor diz que é necessário que você renuncie a este vício. A tua esperança está no Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro da sua casa, do seu lar, da sua família. Como nós vamos cantar daqui a pouco, exatamente isso. Podes reinar, Jesus. Eu dou toda a liberdade na minha vida, no meu coração, na minha casa, na minha família, para que o Senhor seja o centro. Porque não adianta nada eu proclamar que Jesus é o Senhor da minha vida, mas Ele está colocado de lado. O centro da minha vida é o sexo, é o vício, é o cigarro, é o álcool, é o jogo, é a seixonoye, é o espiritismo, é o horóscopo, é o palavrão, é outro vício. É a novela que eu permito que entre na minha casa, essas novelas que estão cada vez mais sensuais, estão não tanto, a palavra certa não é sensual, mas é pornográfica. Quando eu permito que a pornografia entre na minha casa, seja pela internet, seja pela televisão, eu coloco Jesus de lado
E não adianta eu proclamar da boca para fora que Jesus é Senhor, enquanto essas malditas novelas continuam entrando em nossos lares e acabando com as nossas famílias. Jesus não é Senhor. Esses reality shows que estão por aí, Big Brother, Fazenda e outras porcarias a mais, quando a gente permite que isto, Pânico e outros programas de baixaria, até um programa que ainda começou um pouco inteligente, já partiu para a baixaria, que é aquele CQC. Tinha algo de inteligente, mas já partiu para a baixaria. Já não dá mais para um cristão ficar acompanhando esse tipo de coisa, porque quando você permite que esse tipo de programa entre na sua casa, Jesus é colocado de lado, porque esse tipo de programa passa a ser o centro, passa a comandar, e aquele que comanda é Senhor, e aí o Senhor, que é Senhor de verdade, passa a não ser mais o Senhor da nossa família e da nossa vida. Então tudo isso o Senhor está dizendo, precisa ser renunciado. Eu não posso renunciar por você, meu irmão. E ninguém pode renunciar por mim. Essa renúncia, ela é pessoal. E a renúncia para a família deve ser feita pelo pai e pela mãe, que são as autoridades do lar. Você tem a autoridade de renunciar pelo seu filho. O seu filho, enquanto não tenha o pleno gozo da razão, e enquanto está debaixo do seu teto, debaixo do senhorio dos pais, eles precisam, quer queiram ou não, obedecer os pais. Os pais, ensina o catecismo da Igreja Católica, estão no lugar de Deus. Por isso existe o quarto mandamento, honrar pai e mãe. E os filhos precisam aprender que os pais e as autoridades estão no lugar de Deus, e precisam respeitá-los como se fossem Deus. Portanto, a renúncia para a família deve partir daquele que tem autoridade na família. E quem tem autoridade na família são os pais, porque foram constituídos para isso, e não os filhos. Mas os filhos, na sua liberdade, também podem renunciar. Portanto, se não houver esta renúncia prática, Jesus não será Senhor da nossa família. Eu sei que nós temos o desejo que Ele seja Senhor, mas o Senhor traz estas coisas à luz, para que nós possamos perceber onde o inimigo tem reinado na nossa vida, onde ele tem sido Senhor. No apego, o apego às coisas materiais, a ganância, o desejo de ter e ter e ter e ter e ter e ter. Comprar por compulsividade, adquirir por compulsividade coisas que você nem usa, nem usará. Não dá para Jesus ser Senhor quando tem tantos irmãos. No Brasil são 10 milhões que não têm o que comer por dia. Nós viemos para aqui alimentados. Vamos sair daqui, vamos comer na nossa lanchonete, vamos pedir uma pizza, vamos comprar uma esfirra, vamos comer uma comida em casa. E 10 milhões de brasileiros estão tentando encontrar a primeira refeição desse dia. Quando a gente compra algo desnecessário, supérfluo, que nem vai usar, nós estamos pecando gravemente contra o corpo de Deus. Jesus não é Senhor da vida de quem abusa dos bens, de quem não administra bem os seus bens, no pouco ou no muito, não importa, seja pobre, seja classe média ou seja rico. Quando nós não administramos bem, quando eu tenho a mais, pode ter certeza que está faltando para alguém. E quando eu digo 10 milhões, não são 10 milhões que comeram mal hoje, são 10 milhões que não têm o que comer. E nós ficamos esbanjando, desperdiçando. Quando eu escovo os dentes com a torneira aberta, Jesus não é Senhor da minha vida. Aquela água está fazendo falta. Tem muita gente passando sede no mundo. Eu não penso no mundo. Eu não penso numa ecologia humana. Jesus não é Senhor.
quando eu coloco comida demais no prato e jogo no lixo, Jesus não é Senhor. Porque o meu irmão continua passando fome. Se essas renúncias práticas, talvez você já tenha renunciado ao espiritismo, talvez você já tenha renunciado, você talvez tenha passado pela maçonaria, e você renunciou à maçonaria, renunciou à Rosa Cruz, renunciou a todas as sociedades secretas, você renunciou às falsas religiões, e talvez na prática ainda, outros reinados de Satanás na nossa vida precisam ser derrubados pelo poder do senhorio de Jesus. E hoje Ele nos convida a estas renúncias práticas. Vamos convidar o Senhor então para que Ele possa reinar no nosso coração, que é o centro da nossa vida. Para que Jesus, estando no nosso coração, Ele seja o centro da nossa vida. Porque o coração é o coração que comanda. Se o nosso coração parar, nós paramos de viver. E se Jesus está no nosso coração, Ele com certeza vai ser o Senhor da nossa vida. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, só assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, e põe a mão no seu irmão, no ombro dele, e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incerteza e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Podes reinar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. E aí você pode aplaudir o Senhor, porque Ele está presente aqui no nosso meio. Ele está aqui vivo. Nosso Deus está vivo. Reina, Senhor, nesse lugar. E vamos levantar um grande louvor ao Senhor. Vamos soltar a nossa voz agradecendo, louvando e bendizendo o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Yarala bando, yarala, yarala, shanala, yarala, o yarala bando, yarala, yarala bando, yarala, candarala, shandarala.
Obrigado, Senhor. Bendito seja. Glorificado seja, Senhor, o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, porque estás no nosso meio, Jesus. Bendito seja, Senhor. Oh, yaralai, yaralai. Para finalizar, eu queria citar também as vezes em que nós usamos a palavra de Deus como forma de sortilégio, né? Quando nós permeamos a nossa vida em cima de versículos chaves da palavra de Deus, como por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente pega um versículo, tira ele de dentro de um contexto e usamos aquele versículo como forma de sorte. Jesus não está sendo o Senhor da nossa vida. Quando eu tenho lá na minha casa uma caixinha com palavras bíblicas, versículos bíblicos, e antes de sair para o trabalho eu pego aquele versículo, são também versículos chaves, fora de um contexto da palavra do Senhor, para me trazer sorte naquele dia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai me faltar nada nesse dia, porque o Senhor é o meu pastor. Hoje vai dar tudo certo para mim, porque o Senhor é o meu pastor. Tudo eu posso daquele que me fortalece. E outros. Quando nós temos lá na nossa casa a palavra de Deus aberta no Salmo 91. Quando nós temos a palavra de Deus aberta no Salmo 33. Ou em outros salmos que nos ensinam por aí. E a gente deixa aberto porque existe o misticismo por trás disso. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 vai trazer paz para dentro da minha casa. Vai trazer sorte para dentro da minha casa. Jesus não está sendo o Senhor. Quando eu não pego um versículo bíblico, como por exemplo, né, onde Deus está pedindo que eu perdoe o meu irmão, dentro dessas caixinhas você não encontra esse tipo de, não encontra esse versículo. Que eu devo viver naquele dia o perdão, que eu devo viver o amor para com todos aqueles que eu encontrar naquele dia. Quando eu faço isso, Jesus não é Senhor da minha vida. Jesus precisa ser Senhor da minha vida. Eu pegando a palavra, lendo a palavra, meditando na palavra e buscando viver a palavra. O que a palavra pede para mim nesse dia? É isso que eu vou querer fazer. É isso que eu quero cumprir. Porque é palavra de Deus para mim. Então é dessa forma que nós devemos ter a palavra de Deus, buscando fazer o que nela está escrito. Foi o que Deus pediu para Josué, quando Josué assume introduzir o povo na terra prometida. Deus fala: lê todos os dias a palavra e faz o que nela está escrito, e dessa forma sim você prosperará. Não é separando o versículo, tirando de dentro de um contexto. Jesus precisa ser Senhor da minha vida na íntegra, meditando todos os dias na palavra e buscando fazer o que nela está escrito. O Márcio trouxe um versículo aqui que faz parte de um contexto. Ele não está tirado de um contexto, mas ele faz parte de um contexto. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. E o demônio tem entrado nas nossas famílias da forma como o Ítalo falou, sutilmente. E a gente tem dito: é uma coisa tão inocente. Aquela piadinha lá do CQC. É tão engraçado o Pânico. Aquela novela. Olha, tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. E o demônio está entrando dentro das nossas famílias e impedindo que Jesus possa reinar. Amém?
Bem, nós pedimos pela recuperação da Júlia. Queremos também rezar a quaresma em honra a São Miguel, a quaresma de São Miguel. Uma oração muito bonita, muito forte da nossa igreja. Queremos colocar também todo o cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos, com os desenhos violentos, as músicas que vão entrando também nas nossas famílias. Hoje a gente vê o funk que nasce lá do inferno e infelizmente vem aí prejudicando também as nossas famílias. Uma coisa muito séria também, né? Todas as técnicas de relaxamento, yoga, meditação transcendental, que são formas de meditação baseado no hinduísmo, também de uma origem reencarnacionista. E então devemos ter também todo o cuidado. Não é uma simples técnica de relaxamento, mas é realmente ali você vai meditando também. Existe uma oração, um mantra, por trás disso existe algo que realmente não condiz com a nossa fé cristã, não é baseado no panteísmo, tudo é parte de Deus, somos parte de Deus. Então vamos tendo cuidado com tudo isso, vamos renunciando, vamos tirando das nossas famílias, tudo isso que não pertence a Deus, não é? E vamos proclamando Jesus como Senhor. Nós queremos rezar essa quaresma de São Miguel, colocando também como intenção a santidade das nossas famílias. Que as nossas famílias possam seguir o exemplo de Luiz e Zélia Martã, pais de Santa Teresinha, que viveram todos os desafios de uma vida conjugal, familiar, com seus filhos, suas filhas, não é? Os filhos faleceram. Então nós também como famílias devemos buscar essa santidade, para que Jesus seja o centro, o Senhor das nossas vidas. O Giba acho que distribuiu, a gente vai fazer em 2, 3, né? Não tem papéis para todo mundo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Ladainha de São Miguel, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos,
rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-lhe o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Nós queremos também
rezar pelo Pedro, pela Simone de Angra dos Reis. Continuamos a rezar pela Márcia Regina, da Praia Grande, pela família da Patrícia, o Eduardo, pela Nancy do Wilson, em São Paulo também, nossa Nancy do grupo de oração, Wilson, todos aqueles que estiveram assim, unidos conosco pela oração, adorando o Senhor. Nós queremos colocar todos os que estiveram rezando, todas as famílias, as necessidades de cada um. Colocamos também as necessidades das nossas famílias, as nossas vidas, toda a continuação, o andamento desse seminário. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção para as nossas vidas, tudo aquilo que nós realmente precisamos, Senhor, melhorar, para que Tu sejas o Senhor, o Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. A glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é. Queremos também rezar pela Fabíola, que é de Itapetininga, pela Jusilene também do Paraná, da cidade de Francisco Beltrão. Ela pede oração pela filha, Taila, de 7 anos, e pelo esposo, que farão um retiro para casais. Quantas pessoas que nos acompanham pela internet, muito obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor por tudo que Ele realizou no nosso meio, pelas Tuas maravilhas, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Glórias a Ti, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Amém, gente. Podemos nos sentar um pouquinho. Nós queremos também rezar pela família do Edmilson e da Késia de São José do Rio Preto. O Edmilson, ele participava do nosso grupo de oração em São José do Rio Preto, e ele essa semana se suicidou, deixando 2 filhos pequenos, a esposa. Então, vamos rezar por essa família, a Késia, seus filhos, pela alma do Edmilson, esse momento trágico, não é que aconteceu, e a comunidade como família, ela realmente reza por esta família, pela salvação do Edmilson. Também queremos rezar pela Cleonice, ela pede oração pelo Rogério, o Rogério da Cleonice, né? Eles são participantes do nosso grupo de oração, pede oração pelas filhas. Quantas pessoas que nos acompanham, não é, gente? Nós não estamos aqui somente em 50, 60, 70, 80 pessoas, mas talvez uma multidão que nos acompanha pela internet, até porque a pregação ela fica gravada, muitos acessam depois, e com isso vão abastecendo, e às vezes é um toque de Deus, né? Uma pregação que você ouve, às vezes é um toque de Deus, uma conversão ali, um momento forte de encontro com Deus, não é? Então nós devemos assim valorizar muito também esse momento de oração pela internet, né? Esse meio que o Senhor nos dá de evangelizarmos. O nosso seminário ele continua firme a semana que vem, gente. Nós estamos agora vamos para a 5ª palestra, 5ª pregação. A semana que vem nós temos um momento muito forte, que é o momento da efusão do Espírito Santo. Vai ser um momento assim maravilhoso para que nós possamos assim pedir como família um reavivamento, um reinflamar do nosso coração. Vamos aí ter o Márcio, né? Eu acho que esse tema assim ficou bem para o Márcio, que Márcio é maravilhoso, né? Inflamado, uma pessoa de Deus, vai pregar para nós a semana que vem.
Vamos aguardar aí com muita alegria essa pregação e todo esse momento de reavivamento, de batismo, de efusão do Espírito Santo. É um momento forte do seminário, não é o ponto maior, porque nós vamos culminar o final do seminário com a Santa Missa, dia 10. Nós temos ainda, depois da efusão do Espírito Santo, a palestra de comunidade, Frutos do Espírito Santo, um momento também muito bonito. Um casal que vem da comunidade Shalom vai pregará para nós essa sexta palestra. Então tem muita coisa boa pela frente, né, gente? Vamos perseverar. Hoje, talvez com a chuva, com o friozinho, o pessoal se acanhou, talvez muitos acompanharam pela internet, mas vamos continuar chamando as pessoas, encorajando aí a turma que não veio, para que possamos assim estar firme a semana que vem na palestra da efusão do Espírito Santo. Quem puder, na semana, fazer uma boa confissão também, preparar uma boa confissão, não é, gente? Para a gente estar... Claro, vamos rezando essa semana, preparando o nosso coração para esse momento maravilhoso do seminário. Amanhã, a missa da comunidade às 10 horas, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui na Vila Arapuá. Eu acho que esses são os recados, não é? A missa é nossa, amanhã às 10 horas. O Ítalo... Amanhã inicia na paróquia, na nossa região da paróquia, aqui a visita pastoral do nosso bispo, Dom Tomé. E dentro da programação da visita pastoral, tem um dia que Dom Tomé nos visitará para uma reunião com o conselho da comunidade, o conselho financeiro e comigo. Então vai ser um momento em que nós vamos apresentar a Dom Tomé um pouco daquilo que a comunidade está vivendo nesses últimos tempos. Vamos apresentar um relatório, vamos conversar. Então estaremos com Dom Tomé nesta semana, apresentando tudo isso que a Sagrada Família tem feito. Então vamos rezar para esse momento. Amanhã Dom Tomé já celebra na paróquia, e no outro domingo, na missa das 18h30 na paróquia, é o encerramento dessa visita pastoral, onde também teremos o crisma do Silvio e da Eliane. Eles não estão aqui hoje porque estão talvez no retiro preparatório. Eles serão crismados pelo nosso bispo na nossa paróquia domingo, não amanhã, no outro domingo, na missa das 18h30, que será a missa de encerramento de uma semana de visita pastoral. Isso é uma bênção para nós, porque é o pastor que visita parte do seu rebanho aqui na região Ipiranga. Jéssica, Dilson, leve a imagem, viu? A imagem de Nossa Senhora vai para a casa de vocês hoje. Vocês possam estar rezando pela recuperação da Júlia. Nós estamos também unidos a vocês em oração pela Júlia, viu? Agostinho, vem cá para a gente conhecer um pouquinho você. O Agostinho participou do Fórum das Famílias. Nós tivemos na região episcopal Ipiranga, na Semana Nacional da Família que se encerrou. Esse fórum para as famílias, que foi inclusive uma inspiração da própria comunidade, através do Ítalo, um projeto que ele levou ao Dom Tomé, e foi muito bem visto, tanto é que foi organizado pela comunidade, e lá nós estivemos com o pessoal do ECC, Encontro de Casais com Cristo, a pastoral familiar, pastoral da pessoa idosa, nossa comunidade Sagrada Família, o pessoal animou, conduziu, né, a oração, a animação do fórum. Foi um momento muito especial. O Agostinho esteve lá com a gente, veio conhecer a nossa comunidade, é uma alegria tê-lo aqui, viu, Agostinho? Amém. De uma maneira breve ele vai se apresentar, vai dizer como conheceu a comunidade, de onde é. Muito boa noite. É uma surpresa estar aqui, ser chamado aqui à frente, porque a maravilha está em escutar todas essas palestras, todos esses dizeres durante a semana, hoje também, né? Fui tocado ali pelo Espírito Santo. Espero, na graça do Espírito Santo, poder perseverar, né, na minha caminhada, né. Tenho como meu mentor Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, como meu condutor pelas mãos, Santo Padre Pio de Pietrelcina, e espero poder estar com vocês mais e mais e mais vezes. Amém. Que bom. Vamos levantar, fala para a pessoa que está do seu lado. Esse seminário está muito bom. Esse seminário está muito Agora, bom.
olha bem no olho dele, diz assim: até a semana que vem. Até a semana que vem. Agora nós vamos falar pro pessoal da internet. Até a semana que vem. Qual câmera que é? Ali. Cadê o nosso Renato? Olha aqui o Márcio. Vamos lá. 1, 2, 3. Até a semana que vem. Amém. Amém. E nós vamos com o coração aberto a acolher essa bênção, acolhendo essa bênção de Deus. Nós queremos acolher de fato e definitivamente o senhorio de Jesus sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Amém. Lembrando também que dentro dos próximos dias já teremos um material de divulgação do nosso retiro para casais, o Resgate 2, que é um retiro para quem já fez o Resgate 1 aqui na nossa comunidade, seja em São Paulo, seja em Santos. O Resgate 2 vai acontecer no último final de semana de setembro, 24 e 25 de setembro. Vá guardando essa data na sua agenda, 24 e 25 de setembro, Resgate 2. Sim, obrigado, Zósimo, pela sua presença aqui, viu? Zósimo, membro da comunidade, com a Maristela, nossos discípulos lá da Missão de Santos, da abençoada Missão de Santos. Leva o nosso abraço para os nossos irmãos lá, viu? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos sua graça. O Senhor volte o seu rosto para nós e nos dê a paz. E nos batize no Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado você que ficou pela internet, viu? Fábio, Pedro Paulo, Simone, Márcia, Patrícia, Eduardo, Nancy, Cleonice, Fabiola, Jusilene e todos vocês que nos acompanharam. Foi bom estar com você hoje. Até sábado que vem. Vamos lá, com alegria. As palmas, vamos lá. São Miguel, anjo fiel, soldado valente, combatente. Essa música é do João. São Miguel, anjo fiel, Aqui, ó. soldado valente, combatente do É do céu. Ministério Sagrada Família. No paraíso, guia e consolador, esplendor e fortaleza, a ti nosso valor. São Miguel, anjo fiel, soldado valente, combatente do céu. São Miguel, anjo fiel, soldado valente, combatente do céu. Acampa é nosso meio, nosso bom protetor, céu obediente a Deus Criador. São Miguel, anjo fiel, soldado valente, combatente do céu. São Miguel, anjo fiel, soldado valente, combatente do céu. São Miguel, arcanjo, anjo de luz, é o Pai do sol luz. São Miguel, anjo fiel, soldado valente, combatente do céu. São Miguel, anjo fiel, soldado valente, combatente do céu. É o Web Amém, TV Sagrada amém. Família na construção da civilização do amor. Amém.